Olá pessoal, tudo bom? Nesta videoaula nós vamos estudar o plano. Melhor dizendo, nós vamos estudar a projeção de um plano alfa nos planos horizontal π e nos planos vertical π', assim como nós já fizemos com os pontos, com ponto e com retas. Agora a gente vai fazer a projeção de plano no plano horizontal e no plano vertical, e assim dá a sua épora. Veja, temos um exemplo aqui, um plano no primeiro diedro, um plano alfa, e fizemos a projeção dele no plano vertical, aí fica alfa π', a projeção do plano alfa, e fizemos a projeção dele no plano horizontal, que fica alfa π. E depois rebatemos esse plano vertical aqui, de modo que fique tudo na horizontal, depois a épora vem para a nossa frente, assim como foi feito na sala de aula. E a épora fica desta forma aqui, ó. A linha terra, essa linha aqui representa a projeção do plano alfa no plano vertical, e essa linha de baixo representa essa linha aqui, ó. Ou seja, essa linha de baixo representa a projeção do plano alfa no plano horizontal. Então vou subir um pouco, ó. Então essa linha aqui é a projeção dele acima da linha terra quando o plano rebate, e essa projeção aqui fica no plano horizontal, que fica abaixo da linha terra. Isso aqui é só um exemplo, ok? Das várias formas, das posições dos planos, das várias époras que ele pode ter. Bom, com isso nós temos 8 planos, 8 diferentes nomes de plano, dependendo da sua posição. Nós temos um plano qualquer, nós temos um plano horizontal, um plano frontal, um plano vertical, um plano de topo, um plano de perfil, um plano paralelo à linha terra e um plano passando pela linha terra. Então, dependendo da sua posição, temos um nome, uma situação, e temos uma épora diferente. Nós vamos estudar agora um por um, ok? Bom, primeiramente nós temos o plano qualquer. O plano qualquer é aquele do exemplo anterior, que eu fiz no slide anterior. O plano qualquer, ele é oblíquo aos dois planos de projeção. Então, ele fica oblíquo aos dois planos de projeção, tanto no vertical como no horizontal. Aí ele dá uma épora, sempre com retas inclinadas, tanto acima da linha terra quanto abaixo da linha terra. O que vai definir essas retas, esse formato, na verdade, é a forma com que o plano está no primeiro diedro. Então você volta um pouquinho o vídeo, que aquele primeiro exemplo que eu dei de um plano, é este plano qualquer aqui. Aí eu coloquei 3 époras diferentes para mostrar que qualquer uma dessas retas, se ela estiver inclinada, a de cima e a de baixo inclinadas, nós temos aí um plano qualquer, ou seja, oblíquo aos dois planos de projeção, que é o horizontal e o vertical. Depois nós temos o segundo exemplo, que eu já tinha citado, são 8 na verdade, que é o plano horizontal. Qual que é o plano horizontal? Que posição que ele está? Ele está paralelo ao plano horizontal, ao π, e ele está paralelo ao plano horizontal π e corta o plano vertical π'. Isso obriga a fazer uma épora. Quando eu rebato aqui, fica aqui no horizontal, trago para cá, essa aqui é a linha terra. Isso faz com que a projeção do plano horizontal no plano vertical fique uma reta paralela à linha terra. E embaixo fica sem nada. Então é interessante você guardar que a épora do plano horizontal tem essa configuração aqui. Bom, vamos para outra forma, para outra posição de plano, é o plano frontal. O plano frontal, ele já é paralelo ao plano vertical, aqui é o desenho dele. Então, quando eu faço a projeção dele no plano horizontal, não dá nada. Desculpa, no plano vertical não acontece nada, porque é o próprio plano, eles se rebatem. Agora, quando eu faço a projeção dele no plano horizontal, no plano π, aqui fica a projeção alfa π. Fica uma reta paralela à linha terra. Então, se você vir a linha terra em uma reta paralela à linha terra embaixo, você tem um plano frontal.
Se você vir a linha terra na sua épora e acima uma reta paralela alfa π' a essa linha terra, ficando acima, você tem o plano horizontal. Ok? Agora vamos para os próximos. Bem, o quarto plano, a quarta posição de um plano no primeiro diedro, e assim a gente obter a épora com as projeções no plano horizontal, π, no plano vertical, π', nós temos o plano vertical. O plano vertical ele é perpendicular ao plano horizontal, então ele faz um ângulo de 90 graus com o plano horizontal, mas ele é oblíquo ao plano vertical, ele não faz um ângulo de 90 graus com o plano vertical. Então este é o desenho aqui. Bom, quando você faz a projeção no plano vertical, o alfa π', fica uma reta fazendo 90 graus com a linha terra, porque esse plano aqui rebate no horizonte aqui. Bom, e na hora que você rebate esse plano, você faz a projeção dele no plano, no chão, né, no plano horizontal, você tem uma reta oblíqua. Então é simples. O plano vertical, ele é uma reta perpendicular acima da linha terra, representando a projeção no plano vertical π', e ele é uma reta oblíqua abaixo da linha terra, representando a sua projeção no plano horizontal, no chão, ou seja, a sua projeção alfa π. Vamos para a quinta situação. Nós temos o plano de topo. O plano de topo ele é perpendicular ao plano vertical, que é o π', ele faz 90 graus, e ele é oblíquo ao plano horizontal, ou seja, ele não faz 90 graus com o plano horizontal. Quando você faz as projeções lá no plano vertical, lá no plano horizontal, e rebate esse plano vertical aqui até ele ficar horizontal, e traz a épora para cá, você tem o contrário do 4. O que você tem no 5? Você tem uma reta vertical fazendo 90 graus com a linha terra abaixo dessa linha terra, e você tem uma reta oblíqua inclinada acima da linha terra. Então, se você pegar o desenho aqui, você percebe que aqui está inclinado e aqui já você tem uma reta perpendicular no plano horizontal. Bom, a sexta posição do plano é o plano de perfil. O plano de perfil ele é tanto perpendicular ao plano vertical, quanto perpendicular ao plano horizontal. Quando você é uma parede mesmo, dividindo, né? Quando acontece isso, e você projeta esse plano no plano vertical e no plano horizontal, e rebate e faz a épora, vai dar simplesmente uma reta só, né? Fazendo 90 graus tanto em cima quanto embaixo. Essa reta aqui é a projeção do plano no plano vertical, essa reta aqui é a projeção do plano alfa no plano horizontal, ok? Então vamos agora para a situação 7 e 8. Para finalizar, temos a sétima situação, que é um plano paralelo à linha terra. Então aqui você vê, parece uma cabana, né? Aí você tem a projeção desse plano alfa, que está paralelo à linha terra, você tem duas retas. Então você tem uma reta paralela acima da linha terra, e aqui a projeção no plano horizontal no chão, também é uma reta paralela à linha terra. Em cima alfa π', embaixo alfa π. Π' é o plano vertical e π é o plano horizontal, assim como já convencionamos. E por último, nós temos um plano passando pela linha terra. Então ele não é paralelo à linha terra, ele passa pela linha terra. Aqui é talvez o mais simples, porque quando você projeta, faz a projeção do plano no plano horizontal e no plano vertical, acaba que dá o próprio plano, porque eles são infinitos, então dá o mesmo plano, você não tem aí nada oblíquo. E aí fica a própria linha terra com as projeções sendo a própria linha terra, né? E coincidindo aqui o alfa π, né, congruente alfa π com alfa π'. Ok? Essas são as 8 posições dos planos no primeiro diedro em relação ao plano horizontal e vertical. É interessante o que vai ser cobrado é o nome do plano, como ele é construído, né, se ele é perpendicular a tal plano, se ele é oblíquo a tal plano, e a épora, a configuração da épora. Isso que vai ser cobrado. Não vai ser cobrado para desenhar, mas o desenho pode estar lá também. Ok? Então,
Bons estudos e até a próxima.